Bom dia, meus amados. Mais um dia aqui de devocional de leitura bíblica. Então, hoje nós vamos estar fazendo a devocional dos dias 17, 18, 19 e 20 de março, ok? De segunda a quinta-feira. E tá muito poderoso hoje o devocional, começando aqui já na primeira etapa, dividimos em 3 etapas, né? Primeira etapa, nós vamos estar falando sobre Eclesiastes, do capítulo 4 ao capítulo 7. Então, capítulo 4 começa então, de Eclesiastes, falando sobre os fortes, né, ou ricos, e os pobres, né, ou os fracos, que são oprimidos por esses ricos. Ou seja, fala sobre a questão de o rico não se colocar num lugar, né, de soberba para oprimir o pobre, ou o forte não se colocar num lugar alto para oprimir aquele que é fraco, mas sim usar aquilo que ele tem de riqueza ou de força para ajudar ou abençoar. Então começa falando sobre isso, né? Fala sobre a inveja, ok? Fala sobre o trabalho sem propósito, ou seja, você trabalhar sem nenhum propósito, ou você ter força, ou você ter as coisas sem nenhum propósito. E o propósito, né, você vai ver que ao longo é sempre estar junto com alguém. O que o capítulo 4 mais deixa claro é que estar junto é muito melhor do que o ter as coisas. E fala por último aqui, né? E aqui eu achei muito interessante, que é sobre o poder da parceria, de estar junto, o poder da sinergia. Sinergia diz que, aliás, a matemática diz que 1 mais 1 é 2, né? Só que a sinergia diz que 1 mais 1 são 3. O que é a sinergia? Sinergia é o poder de duas pessoas, ou, né, duas pessoas têm muito mais poder do que somente uma. Foi feito alguns, né, testes sobre relação a isso. Um cavalo puxa 100 quilos sozinho, mas se você colocar 2 cavalos, o certo seria puxar 200 quilos, 100 cada um, mas eles puxam 300, ou seja, 100 quilos a mais, porque esse é o poder da sinergia, o poder de estar juntos. Então, aqui fala sobre isso, capítulo 4, né? E finaliza, por último, sobre a sabedoria versus a insensatez, né? Estar junto é sabedoria. Avançando aqui, capítulo 5, né, fala sobre a temperança. Começa falando sobre a temperança e a obediência, né, na casa de Deus. Você ter temperança e obediência na casa de Deus. Na época do templo, sobre a temperança, principalmente com palavras, né? Você ter ponderação com as palavras, não se precipitar com os votos, não fazer votos precipitadamente e com que depois você venha se arrepender daquilo que você disse, principalmente quando você está diante de Deus e diante da congregação dos santos, dos irmãos. Tá? Começa falando sobre isso e isso vai discorrendo boa parte do capítulo, né? Fala sobre as pessoas que estão envoltas de autoridade, né? Aí começa a falar uma parte interessante aqui, porque sempre vai ter alguém sobre alguém. Ninguém tem a autoridade máxima, só Deus tem. Então sempre quem se acha que tem muita autoridade, vai achar alguém que tem mais autoridade que ele, né? A gente tem visto isso acontecer aí hoje, né? No Brasil, pessoas que se acham com muito poder, né, agora estão achando outras que não estão na nação, mas que têm mais poder sobre eles do que aquele que se acha que tem poder. Então, guarde isso, sempre vai ter alguém com maior autoridade que você. Tá? Então, sempre que você achar que tem muito poder e autoridade, então se humilhe, se abaixe, ok? Outra coisa, fala sobre não amar o dinheiro ou as riquezas, né? Ou seja, o amor às riquezas é a origem, como Jesus disse, né, de toda espécie de coisas ruins. E por último, né, e não menos importante, mas saber ser generoso com essas riquezas que você não vai amar, ok? E usá-las com sabedoria, com generosidade, compartilhando com outras pessoas. É para isso que Deus nos dá riqueza, para compartilhar e ser generosos, ok? E avançando aqui, capítulo 6, né? De Eclesiastes, fala algo interessante, continua falando sobre a questão das riquezas e sobre o poder da generosidade e você não ser, né, alguém mesquinho que ama o dinheiro. O capítulo todo, com certeza, né, Salomão, que é uma pessoa que tem muita autoridade, foi ele que escreveu, é o homem mais rico que já pisou na terra, não é verdade? Tem muita autoridade para falar sobre a questão das riquezas. Então, ele fala quase o capítulo todo sobre a questão dessa questão das riquezas, né? Você não amar as riquezas, você não se dobrar a elas, mas usar elas
como uma ferramenta de generosidade. A importância sempre está nas pessoas e não nos bens que você tem. Então, o resumo do capítulo 6 é isso, ok? E, por último, aqui em Eclesiastes, capítulo 7, diz e fala sobre as coisas difíceis, né, da vida com relação às coisas boas da vida. Fala sobre ser bom, né, com ser mal, ou seja, os tempos bons da vida com os tempos maus da vida, né? Sobre a tristeza versus a alegria. O que é que fala o capítulo 7 aqui no começo? O que seria a palavra que traduz isso? O antagonismo da vida. Até me enrolei para falar aqui. O antagonismo da vida, o que é? É o contraposto, é a contraposição. O bom versus o que é mal, o difícil versus aquilo que é agradável, entende? Então é o contraposto, a tristeza versus a alegria. Então, o que ele nos diz que o antagonismo da vida, que não é agradável para nós, nos ensina as melhores lições. É isso que diz. Ou seja, as melhores lições são ensinadas com as partes mais difíceis, com os tempos mais duros, com os tempos mais amargosos, ou com os tempos de tristeza. E aqui diz, né, algo interessante: é melhor você ir numa casa que tenha luto do que uma que tenha uma festa, porque no luto você aprende uma grande lição, que sua vida ela tem um fim, então ela precisa ter um propósito. E são reflexões que traz para nossa vida, né? Tem algo também que é intrigante aqui, né? Olha que coisa interessante, capítulo 7. Não seja demasiadamente injusto e nem seja demasiadamente sábio. Depois ele vai falando outras coisas. Mas eu peguei essa parte interessante. Por que ele diz isso? Porque o ser demasiadamente justo e o demasiadamente sábio, ele te traz autodestruição, né? Se você ultrapassar o limite do que é ser sábio, ultrapassar o limite daquilo que é ser justo, baseado na sua cosmovisão, ou seja, traz uma autodestruição. Por que isso? Porque na realidade, aqui que ele está falando sobre, ele nos adverte com a nossa régua, para termos cuidado com a nossa régua. Ou seja, à medida que a gente medir alguém baseado naquilo que a gente tem de sabedoria ou daquilo que a gente tem de justiça, que não seja algo que seja extrapolado, o que vai acontecer? Nós vamos ser medidos com essa mesma régua. E se a gente for medido com a mesma régua e nos achar em falta, isso vai causar uma autodestruição em nós. Porque uma pessoa que se acha demasiadamente justa ou demasiadamente sábia, ela não aceita o erro dela. Então ela entra num processo de autodestruição. Então aqui Eclesiastes fala sobre isso, né? O pregador. E é interessante, cuidado com a nossa régua, cuidado com o que você mede, ou cuidado com o seu padrão de aferição de medida. O nosso padrão é Cristo, que não seja você sábio aos seus próprios olhos, ok? Então, finalizamos aqui capítulo 7 também de Eclesiastes. E agora nós vamos para a próxima rodada. Parte 2 do nosso devocional de leitura bíblica anual. Começamos então no livro de Números, voltamos, né, no livro de Números, capítulo 3 até o capítulo 10. Se você lembra na compartilhar passada, eu falei que no Números, a palavra do hebraico ali é Bamidbar, que significa no deserto, ou seja, aqueles que são no deserto, o exército que Deus escolhe no deserto. Então Deus está tirando um povo da escravidão e está ensinando eles no deserto, que é o lugar de treinamento desse exército que ele escolheu para si. E capítulo 3 fala, como havia dito anteriormente, né? Deus aqui começa a mudar as mentes de escravos para a mente de um exército, que é um exército dele, não um exército comum qualquer. Não é um exército igual aos outros, mas um exército particular de Deus. E aqui é interessante. Nesse capítulo, Deus deixa claro quem está sempre na frente do seu exército. Quem está no comando, que é o próprio Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos, ok? Então, ele é chamado 365 vezes na palavra de o Senhor dos Exércitos. Então, e ele sempre está na frente dos exércitos. Como que ele faz isso? Ele escolhe uma tribo em particular, que é a tribo de Levi, e ele, então, sempre manda a tribo de Levi na frente. Você pode notar isso em todos os textos aí, que a guerra ou demanda, por exemplo, a primeira derrota, a primeira vitória deles, que foi como tribo, depois que Moisés já tinha partido, Josué fica, então, quando eles entram na terra, a primeira vitória deles sobre Jericó, ou seja, é próprio Deus, né, que guerreia a guerra deles. Deus está mostrando um sinal, eu que luto por vocês.
Então, o Senhor dos Exércitos. Então, ele é um exército diferente. Um exército que, quando vai para frente, quem vai na frente são os levitas, aqueles que representam o Senhor e que levam na frente consigo a arca de Deus. E a arca de Deus simboliza a presença dele. A presença dele garante a nossa vitória. Então, é um exército diferente. Então, capítulo 3 faz fala dessa organização, dessa frente principal do exército, que é os sacerdotes e os levitas. Capítulo 3 fala sobre essa organização da principal parte do exército de Deus. No capítulo 4, então, começamos aqui, ele especifica as funções dentro da tribo de Levi. Que essa parte principal do exército que vai à frente, aí ele, no capítulo 4, ele vai especificar, traz as especificações, começando pelos descendentes de Coate, depois pelos sacerdotes, e sobre os descendentes de Gerson, e também sobre os descendentes de Merari, ok? Então, cada um as suas funções. Interessante que aqui fala algo que é de 30 anos para cima. Ou seja, cada um que vai exercer uma função nesse exército é de 30 anos para cima. Se lembra de quê? Jesus, na excelência, quando ele começa a exercer o seu ministério, ele começa aos 30 anos. Exatamente como a lei diz. Então, ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei. E avançando aqui para o capítulo 5, a separação do arraial, dos locais, onde vai ficar o exército, a parte principal, e aqueles que estão debaixo da proteção de Deus, no sentido de que eles estão se santificando, e eles pedem uma separação à parte para os impuros, para os feridos, para os doentes e para os culpados, ou que pecaram com relação a alguma coisa. Então eles separam fora do arraial, um local fora do arraial para essas pessoas, porque eles não podem guerrear, eles não estão ainda qualificados a guerrear, eles têm que passar por um processo de cura, de libertação. Então ali eles precisam estar reclusos em um lugar, não que eles não possam voltar, eles podem voltar depois de uma avaliação do sacerdote, eles voltariam para essa frente de batalha, para esse exército. Também fala parte interessante, guarda isso, a lei dos ciúmes, que libera o espírito de ciúmes. Olha que isso. A Bíblia fala algumas coisas interessantes, alguns espíritos que você vê relatado na Bíblia, aqui é um deles. É interessante, o espírito de ciúmes, então, ou seja, tem um espírito maligno que trabalha com a questão dos ciúmes. E é interessante que a Bíblia cita ele aqui, nesse capítulo 5 de Números. E a maldição sobre o espírito de ciúme, principalmente vinha na vida da mulher, que causava isso, era o ventre inchado e as pernas, as coxas inchadas. Essa era a maldição. E a forma de se lidar com isso era para descobrir se era verdade ou mentira, se a pessoa tinha ou não feito a questão de permitir que esse espírito de ciúme entrasse, era questão da traição e outras coisas, era o sacerdote consagrava um copo d'água e depois fazia a oração, punha a mão sobre a cabeça e a água julgaria. Se a pessoa bebesse a água e não tivesse culpa, não ia acontecer nada, mas se ela tivesse culpa desse espírito ter entrado, o ventre dela se incharia e as pernas se inchariam, essa enfermidade abateria sobre ela. Essa é uma coisa interessante. Avançando aqui para o capítulo 6, já fala sobre o voto do Nazireu, ou um voto de santificação, voto de santidade por um tempo determinado diante do Senhor. Aí ali especifica os termos desse voto. Por exemplo, que deixar o cabelo crescer e tal, durante um determinado tempo, depois rasparia-se tudo. E esse cabelo não podia ser deitado fora, tinha que ser queimado junto com a oferta de sacrifício, não poderia beber vinho e algumas coisas com relação ao voto de Nazireu, por um tempo específico. Quando o voto se fosse encerrado, ele poderia voltar a beber vinho ou fazer outras coisas. Aqui também fala sobre a bênção sacerdotal, capítulo 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça sobre ti resplandecer o seu rosto, que sobre si ele levante a sua cabeça e te dê a paz. É a bênção sacerdotal, é a oração que Moisés ensina para os sacerdotes, para que eles façam, o sumo sacerdote fazer essa oração sobre o povo, ok? Capítulo 7, O capítulo 7 aqui de Números fala sobre o término, a conclusão do tabernáculo, ou seja, da casa de Deus, Tabernáculo de Deus e a sua inauguração. Aqui inaugura o tabernáculo. É interessante porque aqui se recebe as ofertas, Há um recebimento das ofertas e as suas distribuições
para cada função, de acordo com aquela função era exercida, aquelas ofertas eram distribuídas pelas tribos, pelos os coatitas, os gersonitas, os filhos de Merari, e os sacerdotes ali receberiam cada um parte daquilo que eles iriam administrar dessas ofertas, ok? Cada uma das 12 tribos vem oferecendo. Você vai lendo o capítulo, você vai ver que eles vão oferecendo ofertas específicas. E aqui entra uma coisa interessante. Ofertas escolhidas por Deus. Você não dá a Deus aquilo que você acha, que você pensa, aquilo que você... Não. Ofertas que o próprio Deus escolheu e Ele estabeleceu. Então aqui temos um princípio, né? Assim como você vê esse princípio lá no livro de Gênesis, ok? Que Deus, Ele escolhe para ser oferta aceitável. Não é uma oferta que eu dou de qualquer maneira. E esse princípio se repete aqui. Começa em Gênesis, se repete aqui. Não é o que queremos dar que damos, mas é aquilo que em oração a gente percebe no Espírito que vai agradar. É uma oferta aceitável a Deus. Então, Deus, Ele merece o melhor nosso. Então, é isso que o capítulo, né, nos ensina. Capítulo 8 aqui, então, é a organização da liturgia dos levitas na tenda da congregação dentro do tabernáculo. Ele começa a falar sobre a liturgia, como iria proceder com relação às ofertas, né? E também vem falando sobre a lei dos primogênitos, né? A tribo de Levi, e quantos anos eles iriam trabalhar. Começariam trabalhando com 25 anos e iriam se aposentar aos 50 anos de idade. 25 anos de trabalho, ok? É isso aqui. Capítulo 9, então, avança para a celebração da Pêssach, que é a Páscoa, né? No 14º dia do mês. Aqui naquela época era o primeiro mês do ano deles. Depois disso aqui, com o passar dos anos, sofreu alteração nos calendários e é o 14º mês do mês de Aviv, ou Abib. Essa é a data, né? E essa é a verdadeira ceia do Senhor Jesus. Foi isso que ele celebrou. E aqui eram 3 festas. Eu já gravei algo falando sobre as festas aí, e isso aqui dá uma palavra ainda longa, falar sobre só a questão das festas da Pêssach, né? Dos pães asmos e das primícias, as 3 festas que eram celebradas juntos. Então, o movimento também da nuvem, fala o capítulo, né? Sobre o movimento da nuvem de Deus sobre o povo de Israel. À medida que a nuvem se movia, o povo se movia junto com a nuvem, né? E eles seguiam a nuvem. Então, a nuvem parava, eles paravam. E assim deveria ser, né? Por uma semana, por um mês ou por um ano. O tempo que a nuvem parava, eles paravam. O tempo que a nuvem movia, eles deveriam se mover. E no capítulo 10, continua falando sobre a movimentação da nuvem. Mas aqui entra em algo interessante, porque fala da movimentação da nuvem, e que aqui Deus manda fazer trombetas também para avisar, né, ou chofares, para avisar a congregação do movimento dessa nuvem, para que ninguém ficasse para trás. Então, era soada a trombeta, e aí o povo sabia que eles deveriam se mover junto com a nuvem. E mais interessante ainda é que essas trombetas aqui também, elas recebem uma função de não só ressoar para a questão da movimentação da nuvem, mas o ressoar também para a guerra. Elas também tinham um toque específico para a guerra. Quando se chamava para guerrear, elas também eram tocadas, e isso era estatuto perpétuo. Tanto interessante que aqui vai ser estabelecido também o dia do Yom Teruah, ou dia da festa das trombetas, também conhecida como o dia que ninguém sabe, porque era uma festa de lua nova, era celebrada em 3 dias, ou seja, era um dia específico dentro de 3 dias na virada da lua, ok? Então, ela é chamada a festa das trombetas. E qual é interessante isso? Jesus diz, ao ressoar da última trombeta, eu retornarei, eu virei novamente. Então, Jesus diz isso e deixa bem claro, ou seja, a última festa das trombetas. Pega essa visão, Yom Teruah, é o último ressoar da trombeta, é o retorno do nosso Messias, ok? E aqui nós finalizamos a parte 2, que fala sobre os capítulos aí do dia 17 ao dia 20 de março. E um bom dia, vamos para a terceira etapa. Então, terceira parte do nosso devocional de leitura bíblica, a gente entra aqui no capítulo 17 de Mateus, depois 18 e 19. O capítulo 17 começa falando sobre a transfiguração de Jesus no monte, né? É uma parte interessante, porque ali estão os discípulos, 3 discípulos, sobem com Jesus, e ali há aquele momento da transfiguração, eles ficam chocados, porque aparece Moisés e Elias, né? A lei e os profetas ali no monte. E é interessante que eles falam, não, vamos fazer então aqui agora nossa nova religião. E Jesus falou, não. Aí a voz do alto diz,
esse é meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça o seu coração, ouça Jesus. Ok? E aí também aqui fala sobre a vinda de João o Batista como sendo o Elias, né? Jesus cita aqui, porque eles questionam com relação à vinda de Elias, primeiro, antes do Messias. Aí Jesus fala, ele veio e vocês não viram, João o Batista. Depois vem a questão da cura do jovem epilético, né? E endemoniado também. A lição, né, que Jesus nos deixa aqui da cura desse jovem é sobre a casta de demônios. Que ele é questionado pelos discípulos porque eles não puderam expulsar aquele tipo de demônio. Jesus fala, ó, existe uma hierarquia demoníaca que precisa de jejum e de oração. Não é simplesmente você chegar e pôr a mão e achar que vai sair. E depois aqui Pedro é questionado, né, por Jesus a respeito do tributo do templo. Na verdade ele é questionado pelo pessoal do templo e ele chega a Jesus e fala, ó, e aí, vão pagar? E Jesus fala, não, mas os filhos pagam? E ele fala, não, então, já que você já, né, errou mesmo, vai lá, pesca um peixe, na boca dele tem uma moeda, o stater, moeda do templo, vai lá e paga por mim e por ti. Então, Jesus mostra que ele era o próprio templo, né? Ele era o filho, e como filho você não tem que, né, pagar essa coisa humana. Capítulo 18, avançando aqui. O maior no reino dos céus, começa falando, o maior do reino dos céus, quem é? São os mais humildes, aqueles que se humilham, ok? Jesus começa falando sobre a questão da humildade e chama a criança para o meio da roda. Só que aqui também ele entra numa parte interessante, sobre a questão dos escândalos, né? O escândalo nada mais é do que uma armadilha. A gente, né, ministrou um tempo bom aqui sobre a questão dos escândalos. Até indico para quem quiser ler, né, um livro de John Bevere falando sobre isso, A Isca de Satanás, o nome do livro, e fala sobre a questão do escândalo. Escândalo nada mais é que uma armadilha, uma trap em inglês, ou seja, um gatilho que vai disparar uma armadilha que vai amarrar ou prender sua vida. Então, o escândalo não é um simples erro de alguém. Alguém veio aqui e errou, ou errou. Sempre vão errar conosco, sempre vão pisar na bola comigo e com você. A questão é o escândalo, que é a armadilha por detrás dessa ofensa, vai prender você ou não? Você vai se livrar dela? É isso que Jesus está tratando aqui, né? Você vai deixar esse escândalo, essa armadilha, essa trap prender sua vida? Jesus fala sobre isso, né? A isca de Satanás é esse escândalo, essa armadilha, para prender a sua vida emocional. Depois ele veio com a parábola das 100 ovelhas, né? Com relação a ele deixar as 99 que estão seguras para ir buscar aquela desgarrada. E na sequência ele fala sobre proceder com relação à reconciliação com o irmão, né? Aí ele começa a falar sobre reconciliação. Aí começa a falar sobre você pegar duas testemunhas e ir ter com o irmão, se o irmão, né, não te ouvir e considerar ele como um incrédulo, ok? Aí só que ele fala que se o irmão te ouvir, você ganhou ele, e com concordar de duas ou três testemunhas, né, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Essa palavra não está ligada a eu orar e pedir algo a Deus, não. Ali, o que você ligar na terra será ligado no céu, é que a reconciliação que fizer em terra, Deus vai dizer amém. Ou seja, para colocar o irmão de volta debaixo da aba da proteção dos bons relacionamentos, seja para considerar ele como um incrédulo, o que você ligar ou o que você desligar. Deus vai bater o martelo e falar amém. Com relação aos relacionamentos é que diz isso aqui. E também, por último, que fala sobre a parábola do homem que devia 10 mil talentos, não, 350 mil quilos de ouro, né? 350 toneladas de ouro. Fala sobre a questão do perdoar e ser humilde. Se há um resumo para fazer desse capítulo 18, é o resumo do ser humilde e do ser, né, perdoador, aquele que se doa, né, perdoar. O máximo daquilo que o seu coração pode doar para alguém é o perdão, ok? E, concluindo aqui a parte da leitura, no capítulo 19, entramos acerca do divórcio e do novo casamento. Porque Jesus é questionado com relação a uma passagem que tem lá em Deuteronômio, né, que faz parte da lei, que dava legalidade para um homem divorciado ou mulher por algum motivo espúrio, né, é o que está escrito no texto. Só que eles deturparam isso aqui e jogaram o divórcio por qualquer motivo, né? O texto aqui é traduzido com, lá no final, fala, aquele que só é permitido o divórcio com relação a coisas
relacionados à impureza sexual. Basicamente é isso, né? Traição e coisas assim, adultério. Mas não é isso que o texto diz. Motivos espúrios sejam motivos de sorte do coração. O que é sorte de coração? Você não vai permitir que uma pessoa permaneça casada com a pessoa que quer assassinar ela, matar ela. Isso não está ligado à questão de impureza sexual. Não é essa palavra que Jesus aqui é falado aqui. Ali está falando motivos espúrios, ou seja, de sorte do coração. Seja com relação a uma pessoa que já não quer mais relacionar, que bate em sua esposa, ou uma esposa que afronta o seu marido, né? Uma matraqueira, que ela explode a honra do seu marido, ou destrói a característica da honra do seu marido. Então, tudo isso são motivos de sorte do coração, de coração mau, coração impuro, coração que precisa se purificar. Então, a palavra aqui para divórcio não é acerca de coisas de natureza impura sexualmente, tá? A profundeza disso, lá em Deuteronômio, e é desse capítulo de Deuteronômio que Jesus se refere aqui, é sobre coisas de sorte do coração. Então, nesse casos específicos, Jesus, né, fala sobre a questão do divórcio. Jesus aí chama atenção para isso, inclusive, fala assim, não é por qualquer motivo. Ah, eu não gostei da minha mulher, vou separar. Ah, eu não acho que ela é assim, vou separar. Jesus chama atenção para isso, porque não foi assim desde o princípio. Né? Jesus é contra o divórcio, ele não é a favor do divórcio. O divórcio é algo espúrio de coração para o homem e para a mulher. É uma coisa ruim. E Jesus falou assim, olha, em Gênesis não era assim. Desde o princípio, Deus criou o homem e criou a mulher e que os dois se casassem e se tornassem uma só carne. Jesus fala isso não para incentivar o divórcio, mas Jesus deixa bem claro que o divórcio é uma opção última, a mais radical, aquela que não tem como, aquela que realmente mostra que a pessoa não tem sombra de variação, de mudança no seu comportamento. Mas Jesus diz isso aqui para reconciliação, não para divórcio. Jesus falou, olha, o melhor é reconciliar, não divorciar. O melhor é estar junto e não separado. Né? Jesus sempre vai apelar para a justiça da reconciliação, para sempre tentar e tentar mais uma vez, e de novo, se não der, chama uma testemunha, chama 2, 3 testemunhas, né? Faça oração, ligue na terra, tente ao máximo a reconciliação. Agora, se colocar a sua vida em risco ou em xeque, uma mulher que corre um risco de vida, ou outras coisas assim, como traição, adultério e coisas mais, se isso for um comportamento que não tem sombra de mudança, isso precisa ter um basta. Então, o divórcio é o último do último passo. Então, Jesus é contra o divórcio, deixar isso bem claro aqui. Por último, ele abençoa as crianças e o jovem rico, né, vem questionar Jesus e os tesouros, né, nos céus, né, são mais importantes do que os tesouros na terra. Ele faz um desafio ao jovem rico e ele fala, olha, vai lá, vende tudo que tem, porque isso está te prendendo, está te segurando, está mantendo o teu coração no lugar onde não deveria estar. Dá aos pobres, vem e me segue. Mas o jovem titubeou, porque ele era dono de muitas riquezas, e resolve não abandonar suas riquezas. Ok? Então aqui a lição do jovem rico. E por último, a lição dos discípulos sobre o doar no discipulado, porque eles questionam isso. Para aí, nós somos seus discípulos, deixamos tudo e para te seguir, e nós vamos ter o que com isso? Porque um rico não entra no reino dos céus, como é que vai ser isso? Jesus falou, olha, vocês que deixaram tudo, vocês vão ter muito de mim lá. E aí ele termina dizendo, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, os primeiros lugares no reino dos céus é para aqueles que abrem mão de tudo, para aqueles que, em nome de Jesus, né, eles suportam, eles têm temperança, eles têm esperança, perseverança, resiliência, né, e pelo reino avançam e tomam a decisão certa, se colocando em último lugar, a sua própria vida em último lugar, mas eles vão ter o melhor de Deus, pode ter certeza disso. Paz do Senhor, Deus abençoe nessa nova etapa da sua vida. E nesse momento aqui, nós encerramos o nosso devocional de leitura bíblica anual. Um beijo, um abraço a todos.